Casa está propondo, caso o município, a Câmara de Vereadores e o próprio Executivo vinha fechar um convênio com a Copasa. O que a Copasa vai fazer? Melhorias na captação do Córrego da Campina e AAB. Nós vimos que é uma captação desprotegida, nós temos que colocar registro de descarga lá na barragem, nós temos que cercar um trecho da barragem, nós temos que outorgar imediatamente essa barragem. Então, essa é a primeira coisa. As outras três captações, a Copasa vai desativar. Nós vamos ter só essa primeira captação do Córrego da Campina. Implantação de uma ETA pré-fabricada de 12 litros por segundo e a melhoria da casa de química. Essa ETA pré-fabricada é uma ETA moderna, aberta à gravidade, não vai ser aquela pressurizada fechada, e ela é uma ETA que trata a água independente da concentração de características físico-químicas. Ela está pronta para tratar em qualquer período do ano. A casa de química também, nós vamos estar aumentando aquela casa de química e separando a sala de dosagem, a sala de estocagem, os laboratórios, vão ser tudo independentes para que a gente possa estar promovendo uma melhor forma de vida, até o operador que vai estar presente lá, melhoria de equipamentos, segurança, todos esses fatores estão envolvidos nessa melhoria da casa de química. Implantação de 2 estações elevatórias de água tratada para atender os bairros Raia e Alto Cruzado. Aquelas 3 elevatórias nós vamos desativar, implantar mais duas elevatórias novas. Nós temos uma situação aqui de loteamentos em áreas que não conseguem ser abastecidas, que nós chamamos de zona alta. Com essas duas elevatórias, nós vamos poder abastecer e garantir o abastecimento, inclusive desses loteamentos na zona alta do município. Implantação de 2 reservatórios elevados, um de 10 metros cúbicos e outro de 25 metros cúbicos, para atendimento dos loteamentos existentes em zona alta. Se você não tiver reservatório elevado, não há como se abastecer esse loteamento na parte alta. Então nós também estamos garantindo o abastecimento através desses reservatórios a serem implantados. Melhoria e modernização dos reservatórios existentes. Nós temos que ter o acesso a esses reservatórios elevados, nós temos que de 6 em 6 meses entrar nesses reservatórios, fazer a limpeza, fazer a desinfecção, preparar uma padronização de todas essas unidades para que possa garantir a água nossa que está recebendo esses reservatórios sendo distribuídos e principalmente a segurança. Implementação e padronização de 1.300 ligações. Essa implementação e padronização aqui, ele é um fator que, à medida que a gente entra no sistema que não é operado pela Copasa, nós fazemos um trabalho social com o município, preventivo, para que a população passe a economizar água. Então, os veituristas nossos passam, se tiver, porque às vezes as instalações internas começam a ter vazamento e geram uma quantidade elevada de consumo. Mas a Copasa, através dos seus veituristas, vai estar informando a população: olha, tem um vazamento interno, isso tem que ser corrigido. Então há uma campanha. A Copasa não tem interesse nenhum de estar faturando um valor elevado em cima de perda interna. Então nós fazemos um trabalho preventivo de estar passando isso para a população, para os clientes. Implantação de 5.500 metros de RDA, de redistribuição de água, para atender os bairros Raia, Rosário e áreas próximas ao cemitério. Esses loteamentos, eles estão lá, estão com casa e não tem redistribuição de água. Então a Copasa está garantindo também a instalação de mais de 5 km de rede para atender esses bairros. Aquisição de veículos e equipamentos, nós temos que ter um veículo próprio para operar a manutenção de água e um também para operar a manutenção de esgoto. Nós estamos assegurando isso, além dos equipamentos que nós temos. Para vocês terem uma ideia, nós temos um caminhão hidrovácuo, é um caminhão grande, ele vem e faz a limpeza de toda a rede de esgoto, porque chega nessa época de chuva, a gente tem refluxo, e o refluxo adentra dentro dos nossos imóveis, é onde tem contaminação, o retorno de esgoto nas ligações de água nas casas. Aí nós fazemos um trabalho de limpeza das redes, chega na época de chuva, pode chover que não acontece de ter esse refluxo. Então também nós temos um caminhão na região nossa aqui, que vai ficar no polo da região de Caxambu aqui, que esse caminhão vem e faz essa manutenção preventiva. Urbanização e padronização, todas as áreas têm que ser urbanizadas, padronizadas, de acordo com as exigências legais. A Copasa hoje é uma empresa que tem os maiores prêmios no saneamento. A região nossa é premiada, o único prêmio que nós temos hoje no mundo na relação de saneamento é o PNQS, e nós conseguimos em 2012, na região nossa, ter essa conquista do maior prêmio. Então nós temos todo um investimento para que as unidades nossas estejam dentro dessa linha, dessa gestão. Nós preservamos tudo isso.
a construção de um escritório de atendimento também, para poder a gente ter um local que receba os clientes e a gente faça esse trabalho de conscientização, de estar recebendo, de estar ali junto com a população. O sistema de esgotamento sanitário do município, nós estamos falando em esgoto, nós temos um índice de atendimento da prefeitura em torno de 91%, o bairro Raia não possui rede coletora de esgoto, a rede coletora de esgoto é construída em tubos de PVC e manilha cerâmica, uma extensão total de 9.700 metros, hoje a Copasa já usa, na maioria dos casos, o PVC, mas nós temos ainda muitos casos aqui de manilha cerâmica. O lançamento do efluente todinho do município, ele é lançado diretamente nos córregos in natura, ou seja, sem tratamento nenhum, por gravidade no rio Aioca e Córrego da Campina. Então esses dois córregos hoje estão recebendo o lançamento de esgoto, né? E nós temos uma legislação que os municípios têm que tratar seu esgoto e tem prazo. Isso é de acordo com a população. Então é claro que em determinado momento o órgão ambiental vai exigir esse tratamento de água, porque isso aí é questão legal, é uma questão de legislação. E as principais deficiências do sistema de esgoto do município é entupimentos e inexistência de postos de visitas, postos luminar, incidência de refluxo em residência no período chuvoso. Então, isso é muito comum, porque às vezes a gente está entupido, né? Você não tem caixa de gordura, essa gordura ela forma como se fosse uma rocha, diminui a seção do tubo, e isso faz com que o esgoto retorne para as residências. Então, isso tudo será implantado com esses postos de visita, que a Copasa faz a manutenção e evita esse tipo de transtorno para nós. O que nós estamos propondo na questão do SES? Elaboração do projeto do sistema de esgotamento sanitário. Quando a gente fala em elaboração do projeto, são todas as etapas: rede, interceptores, a estação de tratamento de esgoto, o emissário final, enfim, é o complexo sistema de tratamento de esgoto. Licenciamento ambiental. A Copasa hoje ela não pode iniciar o tratamento se não tiver o licenciamento ambiental, que nós chamamos de licença de operação. Então nós podemos iniciar a operação do sistema, mas a última etapa será o tratamento de esgoto, será a estação de tratamento, pós-licenciada, a Copasa entra operando. Com a aquisição de veículos, que eu já falei também, para água e para esgoto, substituição de 1.000 metros de rede coletora de esgoto, implantação de 200 ligações prediais de esgoto, padronização de 300 ligações prediais de esgoto, instalação de 50 postos de visita, são aquelas tampas que a gente vê que tem de cada 80 metros, que permite a gente tirar e o caminhão nosso fazer a manutenção e lavagem e limpeza dessas redes. Implantação de 1.200 metros de rede coletora de esgoto para atendimento do bairro Raia e 1.500 metros de rede coletora de esgoto para os demais bairros. No bairro Raia nós temos uma situação complicada, porque já não tem a rede de esgoto. Implantação de 3.300 metros de rede interceptora e DN200. Essa rede interceptora ela é fundamental, porque aquela rede ela vai margear o córrego, aqueles dois córregos que nós vimos aqui, e evitar que seja lançado diretamente no córrego. Então, da rede coletora de esgoto é direcionado para essa rede interceptora, e essa rede interceptora tem a função de levar esse esgoto até a estação de tratamento de esgoto. Uma vez implantado isso e licenciado, nós estamos impedidos de lançar o esgoto in natura de qualquer ligação nos córregos. Implantação de uma estação elevatória de esgoto de 10 cavalos, com 100 metros de linha de recalque. Implantação de uma estação também de esgoto, que seria a última etapa do tratamento, de 10 litros por segundo e 100 metros de emissário final. Então, essa aqui seria toda a estrutura de esgoto para o município. Bom, quanto a Copasa vai investir no município para isso? No sistema de abastecimento de água, nós vamos investir cerca de 2.315.000. Na questão do sistema de esgotamento sanitário, quase 5 milhões, 4.830.000. Desses recursos, obras emergenciais para liberação, a Copasa iniciou a operação, nós vamos priorizar os investimentos que nós estamos chamando de obras emergenciais. Vamos estar investindo no sistema de abastecimento de água 770.000 e no sistema de esgotamento sanitário 350.000, no montante total de 1.120.000. Bom, nós fizemos, pós-levantamento do município, as análises do município no dia 17 de setembro de 2013, então são dados recentíssimos. Então nós identificamos, escolhemos 10 pontos de coleta no município, aí vocês conhecem bem esses endereços: Praça Monsenhor Nagel, Rua Antônio Alves, 308, Escola Professora Maria José Intini, né? Desculpe. Escola Estadual Fidelis,
Rua José Santos, cemitério, Hospital Dr. Júlio Santos, Centro de Saúde Aníbal, né? Rua Felipe Senador 1340, Rua 1º de Maio 21 e saída da ETA. Nós escolhemos aleatoriamente 10 pontos do município para a gente fazer uma rodada de análise que a gente tivesse para. Bom, o que está em vermelho aqui está fora. Então nós não temos, todas essas ruas aqui, só tivemos cloro residual de 0,3 na Rua Jonas, né, Fidelis, 0,3 mg por litro de cloro e 0,2 na saída da ETA da estação. O que acontece aqui, gente? A legislação, a portaria 2914 do Ministério da Saúde, que é a portaria que rege os padrões de potabilidade, que exige o cumprimento, ela exige no mínimo na rede 0,20 mg por litro de cloro residual livre. E um total de 2 mg, no máximo 2 mg por litro. Aqui deu tudo zero. Quando você tem zero de resultado, é suscetível à contaminação bacteriológica. E tem uma outra situação. Está clorando a ETA, mas está injetando 3 outras águas in natura. Então você tem água que ela não pode ser clorada, porque teria que ser tratada previamente. Então a água é misturada com água clorada, e aí você está causando outras reações físico-químicas nessa água, que é pior ainda. Então você não pode misturar uma água tratada com uma água bruta clorada. Isso aí é um problema seríssimo. Então nós estamos vendo aqui que na questão de cloração, a maioria das águas são impróprias. Cor aparente. Nós tivemos aqui que o limite é menor ou igual a 15, nós temos aqui 2 pontos que estão fora. Né? Mas uma água bem tratada, ela está na faixa de 0 a 2. Aqui está dando 7,5, 5. Eu já tenho uma situação aqui de 30. E nessa época aqui, dia 17 de setembro, não estava chovendo tanto assim não. Ferro total. Isso aqui, gente, é curioso, nós temos que levar. O limite de ferro total na água é 0,30. Nós temos situação aqui que está chegando para consumo mais de 1 mg por litro. O que acontece? Você tem o ferro vai reagir com o cloro. E aí nós vamos ter uma água com alterações organolépticas, que nós estamos sentindo aquele gosto de ferro, né? Impróprio para consumo. E aí a gente já começa a ter gosto na água. E aqui o gosto na água, aquele gosto metálico, aquele gosto de ferro, é em função do quê? Da presença de ferro. Flúor. A Copasa ou as empresas de saneamento, por uma questão legal, tem que fluoretar a água para distribuição. E a fluoretação dessa água, ela vai inibir a incidência de cárie dentária, principalmente na população infantil. Praticamente está tudo em vermelho, nós não temos adição de flúor na água. Se a Copasa vier operar, a primeira coisa nossa na operação é passar a fluoretar a água de todo o município. Manganês total, o limite é menor que 0,1. Graças a Deus nós não temos manganês, né? E o manganês, quando ele sai da água, sai transparente. Quando ele vai reagir com o cloro na rede, ele forma um xarope na água, de uma oleosidade, e você parece com uma Coca-Cola. Então, nós temos muito ferro na água, mas não temos manganês. O pH é na faixa de 6 a 9, e aí tem uma incidência direta do pH, que é o potencial hidrogeniônico, com a questão também da adição de cloro na água, de temperatura, para poder ser um bactericida mais eficiente. A turbidez, que são partículas sólidas de suspensão, nós temos que ter uma turbidez menor que 5 na redistribuição. Então nós temos uma turbidez aqui de 18,5, de 17,7, sendo distribuída e consumida. Essas partículas aqui muitas vezes estão associadas a micro-organismo que está sendo consumido. E na estação, deveria ser menor ou igual a 0,5, está saindo da estação com 1,54. Aí eu pergunto, saindo da ETA, da única ETA que tem, turbidez saindo com 1,54 no período que não estava chovendo, quanto é que está saindo hoje? Então ela está completamente fora. Essa ETA está mostrando para nós que ela não está tratando de acordo com o que é exigido. Coliformes totais. Nós vamos falar agora da contaminação bacteriológica. São os mesmos pontos, e aí nós ficamos numa situação complicada, porque nós temos situações aqui de 2.667 colônias de bactéria. Quando nós falamos uma colônia, são diversas bactérias. Tem aqui água sendo consumida com mais de 2.000 bactérias, 3.448, 1.553, 1.986. E me chama a atenção isso aí, depois eu vou falar um pouco. No hospital elas escolhem o posto de saúde. Isso é gravíssimo. Essa coluna aqui, quando eu vi esse trabalho, eu falo para vocês que isso aí me chocou. Tá? A gente fica preocupado. Índice
índice de bactéria no centro de saúde. No hospital, na escola, que os meninos tomam água na torneira, você controla meninos, por exemplo, nas escolas. Nós saímos do coliformes totais, aí nós temos uma realidade também chocante, que é a Escherichia coli. O que é? É a presença de fezes. E aí nós temos aqui 7,4, 17,5, 25,9, 5,2. Alertando o seguinte, que essas outras não deu coliforme fecal, mas eu digo o seguinte, se eu analisar uma água sem tratamento e não der contaminação bacteriológica, eu não atesto essa água. Porque a análise é uma fotografia do momento. E nós, quando a gente não tem a presença do bactericida que é o cloro, você pode fazer uma análise agora dá 25, mas daqui a pouco você faz uma, vai dar 100, 200, 300. Então, nesse dia, foi esse o resultado. Mas não quer dizer que essa incidência, esses pontos hoje não estejam contaminados também. Porque isso aqui foi uma fotografia de uma amostra de 100 ml. Isso aí, Marco, provavelmente tem contaminação da rede de esgoto com a rede de água. Está aqui fezes, né? Não está vendo? Aqui é a presença de fezes. E bactérias heterotróficas, nós temos o limite de 500 bactérias, mas você tem 500 bactérias numa água, geralmente quando ela é bem tratada, você tem incidência de 0. Nós temos situações aqui de 406, 491 bactérias. Quer dizer, se eu pegar e ainda digo mais, nós estamos fazendo uma reação de uma água, de uma das fontes clorada, misturando com outras fontes no município, que esse cloro não poderia estar reagindo com esses outros produtos, que formam subprodutos de cloro. Bom, aqui já a Copasa hoje ela é obrigada, isso é desde a lei do Lula que exigiu isso. A gente está divulgando os resultados nossos do município. Toda a água nossa hoje, ela vem na fatura de água, no rodapé, todos os resultados da amostra que é analisado durante aquele período, aquele mês. E nós entramos no site da Copasa, www.copasa.com.br, nós podemos entrar, aqui eu coloquei de exemplo Carvalho, que está mais próximo, tá, gente? Mas todas as cidades, escolha a cidade para pesquisa. Então você entrou aqui no site da Copasa, você escolhe qualquer cidade, qualquer um de nós, escolhe a cidade, escolhe o mês e tem um resultado dessas análises aqui. É o portal da transparência, porque nós temos várias instituições que estão coletando água da Copasa, seja secretaria, seja universidades, que a Copasa nem sabe. E estão confrontando o resultado e às vezes se dá fora e liga para a Copasa. Então os laboratórios são certificados, nós não temos dúvida nenhuma do trabalho que nós fazemos, porque nós somos suscetíveis aí às fiscalizações e também, se estiver fora, às notificações e até multas que isso é empregado. Aqui só na fatura da Copasa vem os resultados de cloro, coliformes, Escherichia coli, fluoreto, turbidez. Nós temos que analisar e divulgar. E se tiver fora também as análises da Copasa, ela aparece. Porque também na portaria você tem aí uma faixa que você pode estar distribuindo. Né? No caso de coliforme fecal, não, aí é 0, o limite é 0. Mas coliforme total pode ser 95% das amostras pode ter contaminação. Mas não é o caso daqui que a gente já viu. Que a maioria dos pontos é contaminação. Nesse caso, ontem, chama a atenção, por exemplo, em Carvalho, não tem nenhuma amostra fora do padrão. Pois é. Isso foi no mês de agosto de 2013, Carvalho. Se vocês entrarem no site hoje da Copasa e digitar Carvalho agosto de 2013, vai aparecer esse resultado. Bom, aqui hoje nós tínhamos agência reguladora para energia elétrica, a ANEEL, tínhamos para telecomunicações, a Anatel, para água, enfim, não tínhamos para o saneamento. E aí nós agora temos a agência reguladora, né, a Agência Reguladora de Serviços de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ERSAI, ela regula todo tipo de serviço. O ano passado nós já fizemos 4 fiscalizações da ERSAI no distrito nosso. Campanha, me ajuda aí, Craig, foi Campanha, Monsenhor Paulo, Três Corações e São Gonçalo de Sapucaí. Eles ficam uma semana, os fiscais, eles vão fiscalizar todo o sistema nosso, todas as unidades nossas. Então, e na questão também de tarifa, a Copasa hoje, as tarifas são reajustadas, mas a Copasa ela pede um reajuste de tarifa, mostra a documentação, mas nos últimos anos nós temos visto que a Copasa pede, ela não é atendida, e ela tem que justificar isso.
enfim. Hoje a sobrevivência da Copasa não é nem pela tarifa que a ARSAI libera, né? E a Copasa está impedida, não é a Copasa que faz o reajuste. Quem dá o reajuste hoje é a agência reguladora. Então aqui agora nós já vamos entrar na questão das tarifas para a gente tomar conhecimento disso, né? Hoje nós temos a residencial social, ou seja, essa água aqui, depois eu vou mostrar também um histograma de consumo de uma cidade próxima à nossa. Mas de 0 a 6 metros cúbicos, que é a tarifa social da Copasa, tá? É R$ 7,83. Quando a Copasa inicia o tratamento, ela cobra 50% a mais em relação à água. E só após o esgoto tratado, depois que tiver a estação de tratamento licenciada em funcionamento, passa por 90% do valor da água. Então, um exemplo aqui, de 0 a 6 metros cúbicos, é R$ 7,83 a água, com o esgoto. Nós estamos fazendo todo o trabalho de coleta, transporte, manutenção, com veículos, com pessoal, fazendo as ligações de esgoto. Então, nós temos 50% a mais, para R$ 3,92. Então, nós vamos ter um total de R$ 7,83 mais R$ 3,92. E quando a Copasa passar a tratar, R$ 7,06 do esgoto tratado final. Aqui tem os outros exemplos de faixa. Nós vamos abrir todas as tarifas: 7 a 10, 11 metros cúbicos, 12 metros cúbicos, 13 metros cúbicos, 14 a 15. Na tarifa social nós temos um desconto que ele vai de 10% a 40%. Então na faixa de 6, em relação à tarifa residencial, nós temos um desconto de 40%. Estou falando muito, se tiver alguma pergunta ali para mim, só para te tirar uma dúvida. Hoje, numa cidade tipo Aerópolis, do padrão de Aerópolis, qual é o percentual de residência que nós teríamos? Você vai mostrar? Vou mostrar tudo isso. Aqui já é residencial, que aí é mais só eu pago e vai. E tem uma outra coisa que há uma confusão. A tarifa de Aerópolis, se vier ser feito o convênio, o contrato, não é só, não existe diferenciação dentro do estado das cidades. O que vai ser cobrado em Areópolis, é o que vai ser cobrado em Belo Horizonte, é o que vai ser cobrado em Varginha. Então a tarifa ela é única. É o que a gente chama de subsídio cruzado, que dá a oportunidade das maiores cidades rentáveis a gente fazer com que esses recursos dessas cidades a gente possa investir nos menores sistemas, que às vezes não tem viabilidade econômica, na maioria dos casos. Então, isso já é questão residencial. Então essa tarifa aqui, em qualquer cidade que você abre hoje, você tem essa tarifa praticada pela Copasa. No caso nosso, já residencial, 0 a 6 metros cúbicos, é R$ 13,05 para 6 mil litros. Com esgoto coletado, né? 6,53, depois tratado, mais 11,77. E aqui vem as faixas todinhas também, né? Passa residencial. Depois nós temos a comercial, aí ela tem uma alteração, um pouco maior, né? 21,12, 10,56 o esgoto coletado e 19,02 depois do esgoto tratado. Depois que é tratado, não cobra o coletado. Só o tratado é mais a água. O industrial, mas nós vamos ver que o número de ligações nessa faixa é muito pouco, né? São poucas indústrias das cidades menores. Bom, aqui eu preferi pegar a cidade de Carvalhos, que está próxima a nós aqui, porque ela tem água e esgoto, ela está com 1.165 ligações, aqui em 1.300, então está bem próximo. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala assim, nossa, mas vai ficar caro, a conta da Copasa é caro, tudo. Nós temos aqui do lado que 70%, doutor Adriano, é residencial, na faixa, sendo que o residencial, o social é 19% das ligações lá que vai até de desconto de 40%. E do social, nós temos que em 0 a 6 mil litros, 49% das ligações, e de 6 a 10 mil litros, 33%. Né? E na residencial, de 70% de todas as ligações, nós temos que a população de Carvalhos, ela usa até 6 mil litros, é 54% das ligações. E de 6 a 10, 27%. Quer dizer, nós estamos aqui quase em torno de 80%. Então, mas vai ser caro, tudo. A população aprendeu a economizar. Mais de 80%. Mais de 80%. A população aprendeu a economizar. Ela sabe que aquilo ali, uma vez que está tratado a água,
ela não consegue mais, as cidades que tem isso aí, fica campanha tudo, ela não tem aquele negócio de ficar jogando água fora, a vassoura hidráulica, né, tem aqueles lixos que você fica jogando água fora, conversando e tal, isso vai acabando, a própria população vai ser isso acontece muito, às vezes uma pessoa está jogando água nos lixos, a Copasa é acionada, olha, tem uma pessoa aqui, minha vizinha, não me fala meu nome não, mas está jogando água aqui fora, na mangueira. Então, uma pessoa hoje denuncia a outra. Então não tem esse negócio de estar jogando água tratada mais fora. Reservatório, sem glória. Vazando, né? Então isso, alguma dúvida, Adriano? Bom, um outro diferencial é que as prefeituras adimplentes, ou seja, indicam a Copasa, ela recebe um desconto que vai de 10% a 50%. Então, quando eu estava fazendo uma palestra em Baipendi, estava apresentando para eles, Baipendi já está na faixa de 40%, nos próximos dias agora ela vai receber um certificado, aí já é uma placa de 50%, que é platina, de 50%. Tudo que consome na prefeitura dos próprios municipais, praças, jardins, secretarias, enfim, todo o consumo da prefeitura, ela faz jus a um desconto que vai, a cada 6 meses vai crescendo. 10%, 20%, bronze, azul, bronze, prata, ouro e platina, até 50%. A maioria dos sistemas nossos hoje, nós estamos com 17 sistemas, 15 sistemas já estão na faixa de 50%. Por quê? Os prefeitos agora estão até colocando as faturas em débito automático para não perder o desconto da Copasa. Então já é mais um diferencial da Copasa para as prefeituras. Nós temos esse programa Conta com a Gente, é o benefício de subvenção de 25% de desconto na fatura mensal, que poderá ser somado proporcionado pelo apadrinhamento. Os padrinhos poderão fazer doações. Os padrinhos é qualquer um de nós. Se o senhor quiser fazer uma doação, o senhor comunica com a Copasa, né, através de uma instituição, e passa a fazer uma doação que vai para essa instituição de caridade. As entidades, por intermédio de suas contas da Copasa, esses benefícios são concedidos às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos que têm o certificado do CEDES, que é da Secretaria de Estado do Trabalho, de Assistência Social da Criança e do Adolescente. Então, além dos 25% que ela tem direito, ela tem um programa que qualquer um de nós pode estar fazendo a doação e a Copasa reverte através do pagamento das contas faturas mensais dessas instituições. Pode passar. No caso de hospitais, nós temos também eles com um certificado do Conselho Nacional de Saúde ou Conselho Nacional de Assistência Social, nós temos um desconto nos hospitais de 50%. Né? Temos um outro programa de solidariedade, que também é a participação nossa, qualquer pessoa pode fazer a doação e reverte para o pagamento das faturas de água. Bom, esse era o último slide. Eu agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição para os outros esclarecimentos. Tem como você botar naqueles investimentos? Com certeza. Aquela tabela de investimento? Você não tem ela aberta não, né? Aqui na apresentação não. Não. Na apresentação não. Mas algum item específico, prefeito, se eu queria... Não, por exemplo, eu queria ver, por exemplo, o sistema de abastecimento de água, 2.315.000, né? Por exemplo, só a estação de tratamento custaria quanto? A estação de tratamento nova que você falou aí. Eu não tenho aqui na apresentação, mas eu tenho uma sinopse, prefeito. Só um minutinho. Só a estação de tratamento de água, R$400.000. Ela entraria na emergencial, porque ela é a primeira coisa que tem que ser implantada para garantir a qualidade de água distribuída de imediato para a população. Entendi. Acho que sentado, né? Está sentado, né? Só ter um pouquinho de paciência para conseguir chegar aqui. Não, bom, quando o secretário nos solicitou que avaliasse o sistema de aeroporto, né? Imediatamente o Marco teve aqui com o prefeito, fizemos esses levantamentos, e a conclusão que a gente chega, primeiro, alguma coisa que
vocês já sabiam, né? Pelo que a procuradora colocou aqui, né? A Eurooca tem um problema, né? O problema é um problema sério. Nós estamos tratando de um problema de saúde pública grave, né, em Eurooca. A Eurooca hoje está distribuindo água à população contaminada, né? Eu acho que isso é uma questão que precisa ser dita com todas as letras. Isso está colocado aqui, né? Foi essa a razão, entendo eu, da ação civil, da ação civil pública que entrou contra o município, né? E ela está comprovada aqui, né? Hoje nós temos pontos relevantes dentro da cidade, onde nós tivemos a oportunidade de fazer as análises, né? E que não só a água apresentou contaminação bacteriológica, mas ela apresenta contaminação por fezes, né? Isso são fezes de animais, o fato de estar se misturando água sem tratamento ao processo de distribuição, está se fazendo isso porque, na verdade, o processo de tratamento ele não tem a eficiência total, e outra, né, a água, o volume de água tratada não é suficiente para atender o município, né? Então existe realmente um problema sério no que diz respeito ao abastecimento de água, que é o problema que de uma certa forma vocês já conheciam, né? Agregue-se a isso o fato de que existe um outro problema que ele ainda não está presente como um problema efetivo para o município de Eurooca, mas ele se tornará rapidamente, que é a questão do tratamento dos esgotos, né? Hoje existe a deliberação normativa do Conselho de Política Ambiental Estadual, a deliberação normativa 128, que estabelece quando é que o município tem que estar com seus esgotos sendo tratados. No caso de Eurooca, 2017, tá certo? 2017 é amanhã, né? Então acho realmente a atitude do prefeito, né, de correr atrás dessa solução é louvável, é necessária, né? Precisa realmente de ser tomada a medida. A Copasa aqui vem aqui se apresentar como uma alternativa de solução. A Copasa hoje ela está presente em 625 municípios do estado de Minas Gerais, tratando água, né? Dentre esses 625, em 280 ela trata também os esgotos. Temos aí hoje um nível de investimento importante sendo feito no estado. Nós investimos de 2013 até 2016, nós vamos investir 4,5 bilhões de reais em sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Um investimento desse porte para um município como a Eurooca é um investimento altamente significativo, né? Posso dizer para vocês aqui, sem sombra de dúvida, tá certo? E sem qualquer preocupação de qualquer equívoco, não é um investimento viável, né? Não é um investimento que se paga, tá certo? Mas a Copasa faria esse investimento a partir do momento em que nós tivermos a responsabilidade pela concessão, né, do município, em que a prestação de serviço, tanto de abastecimento de água como de esgotamento sanitário, for de responsabilidade da Copasa, ela assume integralmente a responsabilidade pelos investimentos, ou seja, o município está totalmente desonerado disso, tanto dos investimentos quanto de toda a parte operacional, né? Em si, fazendo isso e fazendo a tramitação normal, esses investimentos emergenciais, a nossa ideia é que nós já os façamos no ano de 2014, né? É para fazer isso de imediato, né? A empresa está preparada e tem condições para fazer isso, né? E está aqui se apresentando para o município como alternativa, né? Em sendo a Copasa a operadora do município de Eurooca, com certeza, né,
os problemas que hoje o município de Uruoca vive com relação a saneamento estarão solucionados em definitivo pelo período da concessão. Isso nós temos 625 municípios com água e 280 com esgoto para poder atestar isso, desonerando completamente o município, tanto da questão dos investimentos quanto da questão operacional. Em sendo isso, embora seja, como eu disse, sob o ponto de vista econômico-financeiro, não é algo que seja, vamos dizer, interessante para a Copasa enquanto empresa, mas é interessantíssimo e importantíssimo para a empresa dentro do seu compromisso social e dentro da responsabilidade que ela tem com melhorar as condições de saúde do povo do Estado de Minas Gerais. E é com esse espírito que a Copasa viria aqui. A Copasa não viria para o Uruoca para ter resultado financeiro, ela viria para o Uruoca para fazer saúde. Eu acho que esse é o principal recado que a gente teria a dar para todos vocês aí. O secretário quer comentar alguma coisa, depois a gente está à disposição aí para qualquer tipo de esclarecimento, qualquer informação. Bem, senhores, eu acho que primeiro eu queria agradecer ao Ricardo, mesmo com o pé quebrado, Ontem eu tenho falado, o Ricardo está com o pé quebrado, mas ele vai, Assumindo um compromisso aí com a gente. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado à sua equipe, obrigado, Marco, Paulo. Desde a nossa primeira conversa, eu lembro ao Ricardo, quando o Matheus me procurou, falando da situação lá com a doutora Márcia, explicou a questão jurídica, a questão técnica, Desde o primeiro momento, a Copasa foi muito parceira, muito disponível, está nos ajudando aí, está mostrando a gravidade da situação. Eu confesso a vocês, Matheus, que eu tenho que separar essa minha fala como cidadão e depois como Estado. Eu saio daqui chocado, porque eu não imaginava que a situação fosse tão grave. A gente sabe que ela é ruim, mas eu tenho certeza que a população de Uruoca, nós não temos noção dessa gravidade. No hospital, na creche, no posto de saúde, os níveis de contaminação. Então, ou seja, nós estamos deixando de pagar uma continha de água, estamos comprando remédio, estamos gastando no hospital. Com certeza, muita gente em Uruoca morreu por causa da água. Pode ter certeza disso. A situação é muito mais grave que às vezes ela possa parecer. E a gente não tem controle disso aqui com as nossas crianças, igual eu comentei. Então eu acho que ela traz uma responsabilização para nós de poder de tomada de decisão muito grande. E o Ricardo disse uma coisa aqui, importantíssima. Hoje, a capacidade que a Copasa tem, e aí por determinação do governo, que hoje é o maior programa de saneamento da história de Minas Gerais. Ele disse 4 bilhões, mas nós já temos 2 em investimento, ou seja, é um programa de investimento de mais de 6 bilhões que está acontecendo no momento. Então, ou seja, é um recurso que está aí disponível. Outro ponto importante é que esse investimento em Uruoca, ele não se paga. Eu vi a avaliação econômica, o Ricardo da Bricola estão fazendo porque isso é Uruocano, porque do ponto de vista financeiro, se você fizer o que vai entrar de uma possível conta pequena de água em faturamento desse, não vai pagar esse investimento em 30, 40 anos. Ou seja, nós do município nunca vamos ter condições, com recursos da prefeitura, de fazer um investimento desse. Uma outra coisa que tem que ficar muito claro para os senhores que vão tomar a decisão, não criar expectativas de que se não for com a Copasa que tem recurso do Estado. Eu falo isso com muita franqueza para os senhores, porque o Estado priorizou através da Copasa. Nós estamos passando um momento difícil também no Estado. Então, vamos criar um SAI, vamos pegar dinheiro do governo. Infelizmente, temos que sair daqui com essa consciência. Não há essa possibilidade, Matheus? Nós temos aí outros apoios ao município, com calçamento, com pontes, com uma série de outras iniciativas. Mas no que tange a saneamento, há uma determinação de canalizar os investimentos através da Copasa. Estamos fazendo aqui, agradecendo a Copasa a disponibilidade com uma questão de saúde, que é uma determinação do governo. E o Ricardo tem feito um belo trabalho com a sua equipe no sentido de seguir essas determinações do governador, de fazer a diferença em diversos estados, na região norte, uma região carente. Inclusive, o governo criou uma empresa aí associada à Copasa,
uma subsidiária da Copasa, exatamente para trabalhar naqueles municípios mais carentes, mais pobres. Né? Nós estamos lá, vários municípios do Caminhão Pipa, não sei, passando um aperto no período de seca, o semiárido nosso cresce uma taxa de 8% ao ano. Cada ano são mais municípios incorporados. Nós temos município que não tem uma gota d'água, né? O município abastecido do Caminhão Pipa, ou seja, a Copasa faz um esforço enorme para abastecimento e fornecimento de água de qualidade para os municípios dos quais ela assume a responsabilidade. Temos situações, né, que eu estou acompanhando, por exemplo, a barragem do Ituba, que nos 2015, 2016, nós vamos ter uma gota de água na barragem. Vamos ter que buscar outras soluções, mas a partir do momento que a Copasa assume, isso é um problema que ela tem que dar solução. Né? De forma que aqui, eu vejo que os vereadores, e aí nós dependemos, né, Matheus? O fato concreto é, precisamos da delegação de competência do Estado através da Copasa para que o Estado possa fazer alguma coisa. Então, eu acho que a gente tem que repensar isso, acho que nós temos que dar conhecimento a esse estudo à população. A população precisa saber da gravidade que é esse tema. Né? Se nós tomarmos a decisão de não incluir a Copasa, aí a pergunta que fica é, como o município vai resolver isso? Eu acho que o município de Arauca vai tirar 7 milhões para fazer investimento. Nós estamos vendo aqui, nós estamos dando conta de pagar custeio mínimo, eu acompanho muito as prefeituras, e isso não é um privilégio só do município de Arauca, tá? Os estados, a questão de distribuição do governo, os recursos ficam no governo federal, vem pouco para os estados e menos ainda para as prefeituras. E a cada ano que passa, o que nós estamos vendo é mais responsabilidade, mais compromisso dos municípios para as prefeituras, sem a distribuição adequada de recursos financeiros. De forma que nós estamos diante de uma situação assim, grave, gravíssima. Que eu acho que os senhores vereadores aqui deixem os senhores pensar bastante na tomada de decisão e façam aqui um apelo para que vocês tomem a melhor decisão possível, o menor curto espaço de tempo aí possível, para que a Copasa possa, né, Ricardo, aí, de imediato tomar as medidas emergenciais. Eu acho que tem que tomar aquelas que são assim, ó, prementes. Nós estamos tomando uma água que está com esgoto direto em algum ponto. Então, imagine vocês que têm filhos, a população que está tomando essa água no dia a dia. Né? Aqueles que têm condições de comprar água, né, com certeza estão comprando. Aqueles que estão fora desse mundo urbano, estão bebendo água aí de poço, com certeza vai estar numa melhor situação de quem está na área urbana. Mas quem está aqui está numa situação assim, de calamidade pública. Né? Então, Matheus, eu sugeria até que a gente fizesse uma matéria, vamos divulgar isso para a população europeia, vamos dar conhecimento da gravidade dessa situação. E ficamos aí à disposição. Nós estamos aí tanto à disposição da Copasa, que tem sido uma parceira incondicional, que se dispôs a nos ajudar para resolver esse problema, né? Vamos também disposto a ajudá-los a fazer outras reuniões, outros esclarecimentos, se quiserem fazer audiências públicas, ou seja, nós estamos aí à disposição. Doutor Adriano, isso eu acho que deve fazer uma audiência pública, esclarecer o que foi dito aqui em sala fechada, a população vai no campo, para a gente tomar uma decisão, eles sabendo o que está acontecendo na realidade, que é o caso. Nós temos mais dificuldade com a agenda do Ricardo, né? Uma agenda grande no estado inteiro, nós temos um pouco mais difícil, mas nós temos aqui, né, o Ricardo Sobrinho e o Marco, né, que está mais próximo, que tem grande domínio, só para informação de vocês. O Marco também é um grande conhecedor da questão ambiental, é nosso conselheiro do Corpano, Supremo em Varginha, ou seja, é o nosso parceiro. E aqui eu saio com mais uma preocupação. Já olhando como secretário, nós estamos com um ponto de captação sem outorga. E hoje nós não temos a condição mínima de dar outorga desses pontos. O correto seria eu sair daqui e lacrar esses pontos de outorga. Olha a situação grave nossa. Vamos dar um tempo para que o município se organize, mas se o município também, junto com a Câmara, não tomar providência, eu vou ter que tomar como secretário, porque senão no dia quem pode ser a responsabilidade sou eu. Então, saindo daqui, aguardando que em algum determinado momento isso seja, mas até o final do ano a gente aguarda, depois eu tenho que tomar alguma providência com relação ao toque. Né? Ou seja, é uma situação grave, a gente não pode ver a população sendo dessa forma e não tomar nenhuma medida. Aí que nós seríamos responsabilizados no segundo momento. É a mesma ação que o promotor pode entrar contra a prefeitura, ela pode entrar contra mim, pessoalmente, contra a secretaria. De forma que em algum momento nós vamos ter que tomar providências também. Mas vamos aguardar, vamos ser pacientes. Como membro do corpo técnico da Câmara, na verdade eu queria um favor. Você poderia passar esses dados ou essa apresentação que vocês fizeram via e-mail para a Câmara Municipal de Arauca, para que a gente tenha esses dados na hora que for analisar os projetos que eventualmente vierem. Né?
Eles são dados importantes. Ó, eu vou colocar, não há da nossa parte nenhuma inconveniência de disponibilizar isso para a prefeitura e para a Câmara, né? Eu só faço um alerta, né? A gente tem que tomar um cuidado, eu acho que foi esse o objetivo de fazer isso em uma reunião fechada, né? De não criar nenhum alarmismo. Sim. Né? Quer dizer, temos uma situação, né? A situação está diagnosticada, está identificada, o que a Copasa preparou está disponível, né? Não tem problema nenhum, mas a gente tem que tomar cuidado com o nível de abrangência disso, porque seja mal utilizado. Né? O objetivo é resolver, né? E não criar mais confusão. Sim, e como mesmo o corpo técnico, volta a sentir, até para a gente é tão importante quanto essas questões de saúde, também essas questões de investimentos. Porque na hora que eu for auxiliar os 9 vereadores na análise dos projetos de lei, são dados importantes para que eles tenham a mão na hora. Né? Nós podíamos sugerir uma sugestão, até para não criar esse clima aí na cidade, de repente disponibilizar isso após a audiência pública. Sim. Marca uma audiência pública lá no clube, né, faz uma exposição, e aí a população. 3 vezes, cada uma, a estação de tratamento, e disse o seguinte: eu não investi até o momento, nós não investimos nem um centavo no que se refere a tratamento de água, por alguns motivos. Primeiro, financeiro. O município perdeu algumas dívidas que a gente teve que pagar, né? E eu acho, de coração, que o município de Iruoca não tem competência técnica para gerir o sistema de água e esgoto de Iruoca. Provar que isso vem enrolando ao longo do tempo, ao longo da história. Ele não tem condições financeiras e nem técnicas. Isso não está enrolado por acaso. Não foram os outros prefeitos que não tiveram, de repente, coragem, não tiveram isso, não tiveram aquilo. Eu acho que o município do tamanho da Iruoca, com a arrecadação da Iruoca, tá? Nós somos um município grande, com uma arrecadação muito pequena, né? Então, nós não temos condições técnicas, tá? E financeiras de bancar, porque não adianta a gente fugir agora e pensar só em água. Nós acabamos de ouvir aqui que o tratamento de esgoto está pegando no calcanhar nosso. Isso é uma realidade. Então eu acho que esse assunto tem que ser tratado de qualquer forma, com quem for, ou através da prefeitura, ou através de SAI, ou através da Copasa, tem que ser tratado junto. Não dá para correr mais disso. Tá? Então, gente, do jeito que eu peguei a estação, é do jeito que ela já funciona há muitos e muitos anos. Ela está lá até hoje. E se você der 500 mil para investir, eu não vou investir, porque eu vou jogar o dinheiro fora. A outra experiência que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu trabalhei em 7 usinas de Furnas. 7. Bem, quando Furnas construiu as usinas, ela construía junto. As usinas eram normalmente isoladas para construir uma vila residencial. 200, 300, 400, tinha vila de 600 e poucas casas. Ela construiu uma cidadezinha. Então ela fornecia aos empregados energia elétrica de graça, casa de graça e água tratada de graça. Todas essas usinas tinham estação de tratamento de água. Isso, Furnas, centrais elétricas, e sem dúvida uma das maiores empresas de energia elétrica desse país. Muito bem. Com o tempo, ela entendeu que ela não precisaria mais das vilas e começou a vender as casas para os funcionários. Hoje está praticamente tudo vendido. A energia, ela também deixou de fornecer para os funcionários. Então, apesar dela ter a usina, ela passou para a Selic, ela passou para a CESP, ela passou para a CEL em Goiás, certo? Então hoje ela não fornece mais energia elétrica de graça. E a mesma coisa ela fez com as estações de tratamento de água.
Eu, diretamente, participei do processo de transferência em 4 usinas. Passamos uma estação de tratamento de água para a Sabesp, que foi na cidade de 100 a 60 km do estado de São Paulo. Em Tumbiara, Goiás, nós passamos a estação de tratamento para a CELG. Em Minas Gerais, a gente passou a estação de tratamento na cidade chamada Araporã, que é na divisa de Minas com Goiás, e na usina de Furnas, que é aqui perto de Passos, que é conhecimento de todo mundo, que hoje é operado pela como é que chama? Copasa. Muito bem. O que a gente notou? A análise de água que Furnas tratava e a análise de água que as concessionárias de água tratavam. Os níveis de Furnas estavam dentro do normal, mas os níveis das operadoras melhoraram. Ou seja, Furnas não era especialista naquele assunto. Ela tratava bem, estava dentro dos padrões. Mas quando entraram as concessionárias, os funcionários revoltaram, o sindicato, nós vamos gastar muito, o pessoal aprendeu a gastar. O pessoal aprende a gastar. Como aprendeu a CEMIG aqui um dia. Eu era garoto, quando a CEMIG veio para cá, foi uma revolução enorme. E hoje vamos falar que vamos tirar a CEMIG aqui para ver o que acontece. Tá? Então, gente, é um assunto extremamente sério. Está aí para a gente resolver. E essas informações. Uma coisa que eu queria colocar é que eu tinha visto nesse caderno, no amarelo, ele não colocou ali, mas eu acharia bom, se a gente tiver uma audiência pública, você colocar. Então, ele dentro daqueles valores de investimento, melhorias na captação em barragem de nível. Ele vai ficar só com a captação naquela barragem lá. 560 mil. Então não adianta alguém me dar 300 mil, falar que vou melhorar aquela barragem, não sei nem o que fazer com elas. E se eu for contratar uma consultoria, contratar uma firma de engenharia, licitar e ver uma firma que não faz direito, então etc. 560 mil, ele ficaria só com aquela e gastaria 560 mil para melhorar aquilo lá, porque ele disse, ele vai cercar, ele vai fazer uma série de procedimentos que nós não temos conhecimento técnico e dinheiro para isso. Outra coisa que me chamou a atenção, melhorias e adequação da casa de química e dos 3 reservatórios existentes que serão aproveitados. Daqueles reservatórios que estão lá, a casa de química. 250 mil reais. Ou seja, é coisa para gente grande. É um assunto muito mais sério do que a população imagina. Tá? Não dá a gente brincar de gastar dinheiro e jogar dinheiro fora. Então, nós tivemos alguns exemplos do passado que dinheiro nosso, público, não importa se veio do Estado, foi jogado fora. Então, eu preferi deixar do jeito que está. Ou seja, a gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente vai gastar, com aquilo que a gente vai fazer. E esse assunto é muito mais sério do que a gente imagina. Então, a gente espera que a gente encontre uma solução. Eu queria, de coração, agradecer a presença, nós concluímos mais uma etapa, depois que a terceira etapa do nosso processo, agradecer a todos os presentes, da Câmara de Vereadores, nossos secretários, nosso secretário de Estado, e de coração a Copasa. E a presença do presidente aqui é uma grande honra, um grande orgulho para nós nesse Estado. O senhor se encontra e se dispor a vir aqui falar com a gente, a todos vocês. Tá? Nosso muito obrigado e esperamos que a gente caminhe aí a passos curtos em algum sentido. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado.